amplamente divulgado. Bom, a aula de hoje também é sobre... Deixa eu ligar aqui minha câmera. A aula de hoje é também sobre texto argumentativo dissertativo. Argumentativo dissertativo. As características desse texto argumentativo dissertativo, e eu vou querer que vocês entendam bem, porque é importante, especialmente para quem quer fazer concurso. Eu sei que eu tenho uma aluna aí que quer fazer um concurso, tenho vários alunos, aliás, que eu lembre, eu tenho 2 alunos que querem fazer concurso. Normalmente textos de concurso são textos argumentativos dissertativos. Então, o que é que caracteriza, a grosso modo, um texto dissertativo argumentativo? É um texto que levanta uma tese. Eu vou explicar para vocês o que seria essa tese, certo? Não se apavorem, não se preocupem, apenas copiem e acompanhem a explicação. É um texto que normalmente apresenta uma tese no primeiro parágrafo. Se encontra no primeiro parágrafo, ou seja, é a abertura do texto, é essa tese. Ok? E o texto também apresenta argumentos. Que normalmente estão no segundo, terceiro parágrafo em diante. Não costuma ser muito grande, não. E por último, o texto também vai apresentar, para fechar o texto, uma conclusão. Então, basicamente, um texto dissertativo argumentativo, eu botei o contrário, né? Argumentativo dissertativo. Deixa eu corrigir aqui. Normalmente, um texto dissertativo argumentativo, ele apresenta essas 3: dissertativo, argumentativo. Ele apresenta essas 3 características. Ele começa com uma tese no primeiro parágrafo, depois ele no segundo, terceiro parágrafo em diante, podendo ser apenas um parágrafo, mas do segundo ao terceiro em diante, ele vai apresentar argumentos para defender essa tese. Então vamos lá, para defender a tese. E apresenta, por último, a conclusão, que fica no último parágrafo, para fechar o texto. Ok? Então eu vou mostrar para vocês, nesse texto que a gente leu, da Universidade Unileão, como foi que o professor estruturou. O professor não, a pessoa, né, que escreveu o texto estruturou. Olha só. Desculpa, gente. Então, quando eu digo que o texto argumentativo dissertativo, ele inicia com uma tese, vamos aqui encontrar qual é a tese desse texto. Vamos editar aqui. Que eu quero sublinhar aqui para vocês. Não, esse meu editor não serve. Então, onde é que estaria a tese desse texto? Está logo no começo do texto. Vamos ler. Nesse momento de reclusão, devido à pandemia do Covid-19, o papel desempenhado pela tecnologia de proporcionar a criação de ferramentas importantes para facilitar a vida da população se torna ainda mais necessário. Essa é a tese do texto. O papel desempenhado pela tecnologia
para proporcionar ferramentas importantes para facilitar a vida da população é ainda mais necessário. Essa é a tese que esse texto defende, que o papel da tecnologia é necessário ainda mais agora, nesse período de pandemia. Então, veja bem, ele iniciou o primeiro parágrafo do texto com essa tese. Ok, ele falou várias coisas em volta, mas a tese principal é essa, né? Que o papel da tecnologia é importante para facilitar a vida da população nesse período de pandemia. Então, no segundo parágrafo, ele começa com os argumentos que servem para defender a tese. Na educação, é possível dar continuidade às atividades educacionais. Na saúde, por meios tecnológicos, as pessoas também conseguem ter acesso ao atendimento de saúde de forma rápida. Acima aqui da saúde, no trabalho, a tecnologia permite que as pessoas, no trabalho, a tecnologia permite que as pessoas trabalhem em casa, muita gente está trabalhando em casa. Para quem atua no comércio, o uso de ferramentas tecnológicas, né? Tudo isso é argumento para sustentar a tese que ele colocou no primeiro parágrafo, certo? No sistema bancário, a necessidade de movimentação financeira, né? As pessoas podem fazer transações bancárias em segurança, sem sair de casa. No lazer, vários aplicativos de jogos online, videochamadas, tudo isso, certo? São argumentos que ele utilizou para defender a tese de que é uma ferramenta importante nesse momento de pandemia, aqui no primeiro parágrafo. Importante para facilitar a vida da população, que se torna ainda mais necessário o papel desempenhado pela tecnologia, ok? E aí, primeiro parágrafo ele levantou a tese, segundo, terceiro parágrafo, que não são parágrafos que ele estruturou de outra forma, seria melhor que ele tivesse estruturado por parágrafos, mas aqui ele defendeu com argumentos, os argumentos são esses e esses para defender a minha tese, e por último, eu acho que eu não fiz um print do último parágrafo, eu vou pegar aqui no texto mesmo para vocês, e por último ele concluiu dizendo que a população também está adquirindo novos hábitos tecnológicos e, consequentemente, a soma desses fatores, agora e para o futuro breve, vai gerar mais demandas para produtos e serviços relacionados à área de tecnologia. Então, vejam, vocês entenderam como se estrutura um texto dissertativo, argumentativo. O texto dissertativo argumentativo começa com o primeiro parágrafo levantando uma tese. No segundo e terceiro parágrafo em diante, levantando argumentos para defender essa tese. Normalmente, esses argumentos podem vir de autoridades que entendam do assunto, não precisam ser necessariamente da cabeça da pessoa que está escrevendo. Se ele usar um argumento de autoridade, é até melhor. Então, ele levanta a tese, levanta argumentos para defender a tese e, finalmente, ele conclui. É basicamente assim que se faz um texto dissertativo argumentativo. Na aula que a gente teve uma primeira aula, vocês escreveram um texto falando sobre vocês. Esse texto não é argumentativo dissertativo. O que vocês escreveram falando sobre vocês era um texto pessoal. O texto argumentativo dissertativo, ele não é pessoal, certo? Ele é um texto que defende uma tese. Então, eu vou pedir que vocês também façam um texto argumentativo dissertativo sobre a pandemia, certo? Vocês vão levantar uma tese qualquer. A vacina vai demorar para chegar. Então, essa é uma tese.
E aí vocês vão começar a argumentar por que a vacina vai demorar para chegar. Vocês podem pesquisar no computador, vocês podem pesquisar na internet e usar argumentos de autoridades que já falaram sobre o assunto. E aí vocês vão construindo. O primeiro parágrafo vocês levantam a tese, o segundo parágrafo vocês vão defender essa tese com argumentos e, por último, vocês vão fazer uma conclusão. Não precisa ser um texto grande, mas eu preciso que vocês escrevam para a gente exercitar, certo? Eu preciso exercitar. Vamos falar sobre a pandemia, ok? Eu acho que na próxima aula a gente vai tratar sobre outras coisas. É isso, gente. Eu espero que vocês me mandem esse exercício de interpretação desse texto e que vocês me mandem também esse pequeno texto dissertativo argumentativo que eu estou pedindo para vocês fazerem. Eu mando depois para vocês o texto inteiro para vocês poderem ler. Muito obrigada e até a próxima.